Você já parou para pensar a dificuldade que você tem em fechar ciclos? Eliminar versões antigas suas? Então, eu sou Amira Eunur, sacerdotisa do Sagrado Ancestral. Vem aqui nesse canal, vamos gravar uma série de vídeos para vocês falando sobre isso, né? Nós passamos a nossa vida em ciclos. Nós temos vários tipos de ciclos e dentro desses ciclos nós temos versões. Como ciclos terminam, versões de nós também terminam, elas também finalizam. E por que a gente tem tanta dificuldade de entender isso? Por que a gente tem tanta dificuldade de sair de ciclos, de entender versões que nós temos, que muitas vezes tem versões nossas que estão matando a gente, matando o nosso ser e a gente não entende que a gente entra dentro desses ciclos, a gente precisa eliminar versões, mas a gente simplesmente não entende. Por que eu tô falando sobre isso? Porque são coisas que Exu e Pombogira nos ensinam. Nós temos ciclos que a gente precisa fechar, como temos versões que precisamos eliminar. Vocês já notaram, muito daquilo que eu vou falar aqui para vocês faz parte das minhas experiências, tá, gente? Vocês já notaram que a gente, quando tá passando nesses ciclos, ou a gente precisa eliminar versões antigas da gente, que a gente simplesmente ignora que a gente está vivenciando ciclos que estão terminando, a gente ignora que versões de nós já não funcionam mais. E Exu e Pombogira, eles tiram pessoas da nossa vida, quanto colocam pessoas na nossa vida. Já viu que você já passou por determinada situação, quando você estava naquele maior turbilhão de situações ali da sua vida, sempre aparece uma pessoa estranha? Sempre aparece uma pessoa para poder inventar história, uma pessoa para fazer fofoca da sua vida, para falar mal de você. Aparece sempre aquela pessoa que vai se dizer amiga, mas é uma amiga tão grande, apareceu uma pessoa tão bacana na minha vida. Vocês já pararam para pensar que isso é obra de Exu e Pombogira? Então, por que eu falo isso? Porque isso é uma experiência minha. Todas as vezes que eu evitei de eliminar da minha vida versões que não me cabiam mais, Exu fez isso comigo, minha Pombogira fez isso comigo. Essa senhora que tá aqui atrás, essa senhora que mora aqui, que é a dona da casa, né? Inclusive, ela fez isso comigo. E até eu entender isso, gente, olha, então eu passei um pouquinho de tempo afastado assim de gravar vídeos, né? Para poder ter um entendimento melhor. Não é porque a gente é sacerdote que a gente sabe tudo. Não é bem assim que funciona. Nós vamos passar a vida aprendendo, né? Vamos morrer sem saber de tudo, né? Ou até mesmo sem saber de nada, né? A grande realidade é essa. Então, toda vez que eu passo por uma fase dessa, né? Eu sempre me pergunto o quê? E aí eu pensando, né? Porque eles colocam a gente muito para pensar. Eles colocam a gente muito para poder refletir. E como é que eles fazem isso? Porque às vezes a gente não tá pensando, às vezes a gente não tá refletindo, sabe? Às vezes você tá ali vivenciando aquilo como se fosse uma coisa qualquer e não é, né? São eles, o seu Exu e sua Pombogira, conversando com você,
o tempo todo, entre as entrelinhas, né? Mas como a gente não percebe, eles continuam, né? E aí vão colocando várias pessoas na nossa vida. Vão colocando várias pessoas ali, pessoas que entram e do nada saem, pessoas que muitas vezes essas pessoas são pessoas que sugam a nossa energia, porque muitas das vezes são para te chamar a atenção, né? Gente, não senta com esse barulho porque eu moro num sítio, então vem muito pombo aqui, tá? Então o que que acontece? Muitas vezes essas pessoas, Dona Madalena fala que essas pessoas são ferramentas que a gente necessita. Essas pessoas, é como se essas pessoas fossem usadas como ferramenta para que a gente possa ter clareza de tantas coisas que a gente não consegue ter, né? Então, nesse curto vídeo, eu venho aqui, né? Vou vir aqui gravando uma série de vídeos para que vocês possam perceber essas experiências e saber se isso é igual com você, porque isso acontece comigo. Todas as vezes que eu estou vivendo um ciclo e ele precisa se fechar, isso já aconteceu dezenas de vezes. E existe versões nossas que elas têm que surgir. E Exu e Pombogira ficam ali, né? Muitas vezes você pode ser que até agora, nesse momento, você esteja passando por isso, por um caos na sua vida, por uma coisa que você não sabe como começou, você sabe que de repente deu um 360, só loucura acontecendo. Muitas vezes perda de emprego, final de relacionamento do nada, traição daquela melhor amiga, problemas em família. Gente, se você segue a ancestralidade, perceba que muitas das coisas que você vive é por conta dessa versão antiquada que você tem, né? De você, e você cisma de querer resolver tudo da mesma forma. E você não vai conseguir, porque seu Exu e sua Pombogira, eles não vão permitir. Por quê? Eles vão trazer as ferramentas. E essas ferramentas muitas vezes são pessoas, quer dizer, na maioria do tempo, né? São pessoas que vão entrar na sua vida de uma forma tão sutil, mas tão sutil, que talvez você nem perceba. Então, você acha que aquilo aconteceu do nada, aquela pessoa apareceu do nada. Não existe do nada, tá? É Exu e Pombogira. Eles são mestres nisso, tá? Nessa série de vídeos eu vou estar falando sobre os vários tipos de pessoa e vários tipos de versões, tá? Uma versão que eu vou falar agora no finalzinho do vídeo é aquela pessoa que tem aquela versão boazinha, que o seu Exu e sua Pombogira já estão de saco cheio, porque eles dão coisas para nós e você simplesmente abdica daquelas coisas para poder doar para outras pessoas. Você é daquele tipo que, mas eu tiro a minha roupa para dar para fulana. Será que essa versão, seu Exu e sua Pombogira vai sustentar? Será que você vai sustentar essa versão? Porque tudo que você tem, se seu Exu e sua Pombogira abre o caminho para que venha para você, por que você não recebe? Por que você está sempre querendo ser a boa, entregar tudo, dar tudo de mão beijada para o outro, quando na verdade você é uma pessoa que você luta para ter. Mas aí no final das contas, como você tem a versão da boazinha, você entrega aquilo tudo de mão beijada para os outros. Preste atenção, para e pensa se você não está nessa versão. E talvez essa versão sua seja a versão que esteja te dando mais problema. E seja a versão também que seu Exu e sua Pombogira tá matando em você. Você tá ali insistindo, né? Porque aqui na minha mesa de jogo sempre sentam pessoas, ou online ou presencial, que falam exatamente a mesma coisa, né? Então,
Será que essa versão sua que você tem carregado há tanto tempo, Exu e Pombogira não está aí, trabalhando na sua vida para matar, mas você insiste em manter isso vivo de qualquer jeito? Então para e pensa, raciocina, né? Porque muitas vezes nós temos muitas questões para serem resolvidas, mas da forma que a gente tá, da forma que a gente pensa, o nosso Exu e a nossa Pombogira não vão conseguir nos ajudar. Se eu estou pensando em ir para a direita, mas o meu Exu e minha Pombogira sabe que a esquerda é a melhor saída para mim, por que que eu não escuto isso? Por que que eu tenho dificuldade de entender isso? Se aquele lugar que eles querem que eu vá é o melhor lugar para mim, né? Mas por que que eu não entendo? Porque eu tenho uma versão, né? A versão da teimosa. E aquela versão tá sempre te levando pro buraco. Aquela versão de você que só faz aquilo que você quer. Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente tem que fazer aquilo que a gente quer. A gente até faz, só que dá errado. E se para você está acontecendo a mesma coisa, fica aí, volta aqui, curte, compartilha, me segue, tá? Aqui, se inscreve aqui nesse canal porque eu vou estar trazendo muitas coisas que ninguém te fala sobre Exu e Pombogira, porque todo mundo romantiza Exu, né? É só o glamour, é só a parte da festa, é só a parte da sala, é só a parte sensual de Exu e Pombogira, mas ninguém fala sobre isso. Quando a gente está em determinadas situações na nossa vida, a gente não para pensar que é nosso Exu e nossa Pombogira, nossos ancestrais que estão ali, né? Nos destruindo para nos reconstruir, para nos livrar de nós mesmos e colocar aquela versão que a gente precisa para funcionar. Então, se você é uma pessoa que está passando por isso, nesse momento, assiste esse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like, curte, compartilha, não esquece de se inscrever nesse canal, porque eu vou estar gravando muitos vídeos aqui nesse canal, tá bom? Até o próximo!